Olá para você, meu querido aluno do nono! Pessoal, hoje a gente vai ter uma aula muito interessante. Mas assim, num nível que, sério, eu diria que hoje em dia é a aula mais importante de história para ser lida, tá? Essa aula fala sobre a ascensão do fascismo e nazismo na Itália e Alemanha especificamente, mas a gente vale lembrar que o fascismo foi uma força em Portugal, com o salazarismo, não é à toa que a referência da saga do Harry Potter, né? Que é o Salazar Sonserina, que seria o dono da Sonserina, que seria o criador, né, da Sonserina no caso. Ele tem esse nome, né? Ele remete ao ditador que foi ditador em Portugal, fascista, e o franquismo na Espanha, que foi a primeira experiência talvez aí de um laboratório fascista, tá, galera? Que eu vou explicar. Foi a Guerra Civil Espanhola, um fato muito importante pra gente entender e que até hoje influencia no imaginário da esquerda mundial, tá? E também nas suas práticas, tá, pessoal? Mas vamos pro fascismo, porque eu tô falando de uma coisa anarquista, depois eu falo de fascismo, depois eu falo de nazismo, né? E a gente não sabe ao certo o que seria o fascismo. Hoje em dia a gente sempre ouve alguém falando que determinadas pessoas são fascistas pela sua postura, né? Eu mesmo já chamei algumas pessoas de fascista, não vou mentir. Porque realmente é um pacote que a pessoa fecha, né? Que você fala, esse é o pacote fascista, né? E vocês vão entender por quê. E aí, vale fazer o exercício de pensar a realidade atual, pois o fascismo não é um regime político que ficou no passado. O fascismo é uma possibilidade toda vez que o capitalismo entra em crise. Toda vez que o sistema capitalista entra em crise, numa crise muito aguda, existe a possibilidade de surgir uma extrema-direita, tá? Uma extrema-direita política. Então, toda vez que a gente vive uma crise política, a gente fica com um certo receio, né? Porque a gente sabe que pode surgir um grupo que prega a ideia de extermínio dos outros grupos e que acredita ser superior, né? Que acredita que existe uma superioridade de determinados seres humanos em comparação a outros, né? E que é capaz de atrocidades, de milhares de mortes, uma vez que eles são indiferentes, né, à vida. E eu vou explicar pra vocês por quê. Como que uma pessoa indiferente à vida, que deseja matar, chega até o poder? Esse é o grande desafio pra mim, explicar pra vocês o nono ano, basicamente, tá bom? Então, olha só. Como eu já falei, a primeira dica de um antecedente de um governo fascista é uma crise financeira muito forte. É um país que passa por uma crise onde a classe baixa se marginaliza e passa a ter que muitas vezes cometer crimes para sobreviver. A classe média sofre com essa marginalidade, uma vez que esses marginais não vão assaltar uma pessoa muito rica, que tem segurança, que tem que ter aquilo. Eles vão muitas vezes assaltar as pessoas de classe média. Por outro lado, na própria classe média podem surgir espécies de milícias que ocasionem grandes assaltos, né? Então vira uma sociedade marginalizada. E marginalizada no sentido generalizado, né? As altas classes da sociedade têm cada vez mais medo de perder suas posses, então elas vão se tornando extremistas. Outro efeito de uma crise financeira capitalista é esse. Sofre uma crise financeira, o que acontece com uma elite política econômica? Ela morre de medo de perder aquele poder, né? E aí, por ela ter medo de perder esse poder, sabendo que os primeiros a serem sacrificados na crise são os trabalhadores, mas se for uma crise muito forte vai chegar até eles, né? Afinal, o que seria da burguesia sem os trabalhadores? Nada, porque eles são a força de trabalho da burguesia e ao mesmo tempo eles são os consumidores, né, dos bens da burguesia. Então, assim, quando uma crise se generaliza desse jeito como aconteceu na Alemanha, como aconteceu na Itália pós-guerra, né, a gente tem uma elite morrendo de medo de um comunismo que foi uma experiência bem sucedida na União Soviética. Teve a crise de 1929, como eu falei para vocês lá nos Estados Unidos na última aula. Essa crise, ela pegou todo mundo, menos a União Soviética. Porque a União Soviética não estava na lógica do capitalismo global. Então a União Soviética, enquanto estava todo mundo se descabelando, perdendo tudo no mundo inteiro, a União Soviética estava muito bem obrigada. Estava inclusive se tornando uma das maiores potências do mundo, rapidamente, por conta da socialização dos meios de produção. Ou seja, por conta deles terem socializado o que antes pertencia a uma elite econômica. Eles pegaram os meios de produção das principais produções do país, alimentação, né, a própria produção de guerra,
enfim, produção de ferro, produção de matéria-prima, né? Produção de madeira. Eles vão tirar essas fábricas da burguesia e socializar, ou seja, vão dar poder aos trabalhadores que vão exercer essa função e tirar aquela desigualdade social que era estabelecida pela exploração da mão de obra, né? Portanto, no fascismo, o que a gente vai ver? Uma elite com medo dessa experiência soviética e que prefere qualquer coisa menos o comunismo, tá? Uma coisa muito importante de ser dita: todo fascista é anticomunista. Não faz sentido uma pessoa falar que o fascismo é de esquerda. A esquerda política é simpática ao comunismo. Independente da pessoa ser socialista, ela é simpática ao comunismo. Se ela é anarquista, ela é simpática ao comunismo, pois ambos acreditam que a sociedade tem que ser igualitária, né? Então não faz sentido dizer que uma pessoa fascista é de esquerda. O fascista é da extrema direita. Essas elites que têm medo de uma crise aguda econômica chegar até elas, que radicalizam o seu discurso e que literalmente eles põem a democracia abaixo para manter o seu capital, para manter o seu poder, né? Então, assim, não faz o menor sentido. O movimento que os bolcheviques fizeram na esquerda política foi o oposto disso. Eles socializaram o poder. Inclusive, meus alunos queridos, digitem aí no Google metrô de Moscou. Sério, digita depois. Dá uma pausa aí no vídeo e digita. Vocês vão falar, caraca, parece uma casa de uma pessoa rica. E literalmente é, né? Porque os bolcheviques entraram nas grandes mansões e aí aqueles lustres, todo o ouro que tinha na mansão, tudo que tinha de precioso, eles colocaram nas obras públicas. Então o metrô de Moscou, que é uma dessas obras públicas, parece uma casa luxuosa, né? Você vai ver as imagens, você vai entender o que eu tô falando. E aí você fala, comparação com outros metrôs, né, que a gente vai, que, enfim, chega a ser até meio mórbido o estilo deles. Os soviéticos fizeram isso com tudo. Então tinha uma mansão muito grande, vamos transformar numa escola, né? Tinha uma quantidade de ouro muito grande dentro da mansão, vamos colocar dentro do ambiente público esse ouro, porque o ouro não pertence a ninguém, pertence ao povo. Vamos fazer uma escultura de bronze, né? Então, assim, houve sim essa socialização de tudo, né, na União Soviética. Imagina uma burguesia que acabou de perder uma guerra, que estava com o seu ego ferido, né? Vendo o mundo cair abaixo, se eles queriam ver a galera socializando todo o ouro deles, todas as casas deles, as posses, nunca, né? Então eles vão endossar os partidos fascistas, não porque o fascismo simplesmente é de direita, mas porque eles vão radicalizar o discurso da direita e se tornar uma extrema direita, tá? Ou seja, o que a gente vê dentro do fascismo é o capitalismo, não o comunismo. Não faz o menor sentido comparar com o comunismo, tá? E aí, qual que é a fórmula de um governo fascista? Vamos começar pelo básico. Primeiro, fascismo significa feixe. O feixe é aquela coisa que dá aquela amarra, né, as coisas, que segura, né? Então, tanto que o símbolo do fascismo italiano é um machadinho, né, uma machadinha. Ai, saudades, né, de escola, que eu desenhava tudo na lousa pra vocês entenderem como era. E aí tem umas varetas em volta que elas são prendidas assim por uma corda. O machado simboliza a força do Estado, que é um Estado violento, né? As varetas é o povo. As varetas, mano. Enquanto no símbolo do comunismo é a foice e o martelo que representa o povo, que é o instrumento de trabalho, no símbolo do fascismo é um monte de vareta, cara. Mas enfim, né? Continuando, a primeira postura de um governo totalitário, fascista, é a ideia de solução rápida. A gente vai resolver tudo isso, né? A gente vai resolver todos os problemas do Brasil desde que você acredite na gente, né? A gente vai resolver todos os problemas da Itália rapidamente, problemas históricos, de estruturas sociais históricas, antigas, milenares, do dia pra noite se você votar em mim. Porque no início o fascismo, ele acreditava nas eleições. Isso que é mais engraçado. Por isso que a gente tem o governo proto-fascista e o governo fascista. O que é o governo proto-fascista? É um governo pró-fascismo que tá fazendo coisas para isso, para estabelecer esse fascismo, mas que ainda tem outros tipos de representantes do poder, tá? Então, quando é um governo fascista? Quando vira um estado de governo único, de um partido único. Então aí a gente entra no que a gente chama de totalitarismo. O que isso significa? Um estado total de um partido único. O totalitarismo é o estado controlando sua vida ao extremo.
Quando você fala isso, as pessoas falam, mas Mariana, os bolcheviques não eram uma espécie de Estado totalitarista? Não, porque não era uma elite política. Era, na verdade, uma vanguarda política, os bolcheviques. E uma vanguarda muito atrelada à população. Então não dá pra dizer que a população era vítima do Estado. A população estava influenciando no Estado. Agora, num Estado totalitário, né? Aí a população não influencia em nada. A população não é nada para esse Estado. Literalmente é alguém controlando tudo, né? E até as coisas mais íntimas. Coisas que o Estado não deveria se meter, né? Questões que o Estado jamais deveria se meter, né? E eu digo assim no sentido total, por exemplo, no Estado totalitário nazista, eles controlavam a religião das pessoas, né? Não é à toa que começou uma perseguição aberta aos judeus. Então isso é um campo da nossa intimidade, que o Estado jamais deveria influenciar, né? Mas que existe essa influência e assim, de maneira truculenta, não é à toa que teve o Holocausto Judeu, né, galera? 6 milhões de mortos. Eu vou chegar lá ainda, né? Porque até então agora, os nazistas e os fascistas, né, eles eram mais proto-fascistas, né? Eles queriam entrar no governo, mas eles ainda não tinham o intuito de implantar uma ditadura, né? A princípio. Conforme eles vão entrando no governo, já vai começando a ter esse planejamento, tá? Então, olha só. O totalitarismo ele exerce controle político, é um estado total de um partido único e tem uma obsessão pela intimidade das pessoas, além de estimular o dedo-durismo. Na apostila de vocês, tem o que eles chamavam de juventude hitlerista ou juventude nazista, tá? Que são, ó, tá vendo? Esses menininhos segurando a bandeira da Alemanha nazista, né? A gente reconhece a bandeira da Alemanha nazista pela suástica, né? Por essa suástica virada à direita. Ela era desenhada à direita, tá, galera? E era interessante que na juventude nazista, sabe como que era a educação da juventude nazista, das crianças, cara? Era falar assim, se seu pai traiu o nazismo, você tem que dedurar ele pro Estado. Havia um incentivo para as crianças dedurarem os próprios pais, caso eles fossem contra o Hitler. Gente, se a gente cria uma sociedade em que o primeiro meio de socialização que você vive, que é a família, estimula-se que você deve dedurar o seu próprio pai e mãe, caso eles pensem diferente do Hitler. Você ensina isso para as crianças, criança não tem noção de juízo. O que a criança vai fazer? Vai dedurar, porque ela não tem noção. Se ela ouve o professor falando que tem que fazer isso. Entendeu? E fora que todo o Estado nazista fazia várias propagandas para eles fazerem isso, né? Então assim, complexo pra caramba. A criança não vai entender o nível de gravidade da situação, entende? Quando eu digo isso, eu quero dizer assim, uma criança dedurando o pai e a mãe, eles não vão entender o nível da gravidade daquilo, que os pais dele vão morrer no campo de extermínio, por exemplo, né? A gente tem o nacionalismo, que aí vai entrar a iconografia nazista com tudo, né? Então, os nazistas, eles investiram muito nessa criação de uma iconografia, de reconhecimento de símbolos, porque esses símbolos vão se tornar os símbolos nacionais. E através dessa cooptação de símbolos nacionais, eles também cooptavam grandes contingentes populacionais. Uma vez que as pessoas que eram da Alemanha e tinham orgulho, passam a ter esse orgulho nazista, né? Então, o que é o nacionalismo? É um sentimento de que eu sou especial por pertencer a essa pátria. Esse sentimento de pertencimento faz eu ter uma falsa ilusão de conciliamento de classes, de tipo, ai, por eu ser nazista, o Hitler é como eu, né? E não era coisíssima nenhuma. O nível de influência do Hitler na população na época nem se comparava com um Zé Mané, uma Zé Ruela, que nem seria eu, por exemplo. E aí, por exemplo, eu teria essa falsa ideia de poder. Isso é muito tenso, mas foi muito bem pensado. Sabe por quê? Se os bolcheviques na União Soviética estavam falando que o trabalhador devia se unir mundialmente, presta atenção, hein? Mundialmente, porque a sua força mundial era muito grande e eles iam se libertar através disso. Aqui a gente vai ter uma propaganda que copia essa ideia, mas em outra instância. Então, por exemplo, em vez de ser internacional, é ultranacional. A gente se fecha no nosso território e todo mundo que é de fora é inimigo do nosso território. Então aqui o nazismo não está dizendo que só a esquerda é seu inimigo. Todos que eram
além dos alemães, eram inimigos, né? Então, aí voltando, né? Ou na casa da Itália, né? Do fascismo. Tá. Ultranacionalismo. Outra coisa, essa sensação de pertencimento, de classe, que é o que a gente chama de consciência de classe, quando você é consciente da sua condição, quando você, por exemplo, é trabalhador e você sabe que os seus interesses se chocam com os interesses de outras classes sociais e por isso, muitas vezes você vai contra algumas ideias dessas outras classes, pois você, por ter consciência de classe, valoriza a sua condição. Aqui não, a gente não vai ter uma valorização da condição, da minha condição. Eu vou ter uma hipervalorização do líder. Porque isso que vai fazer eu pertencer a ele, né? Então, por exemplo, em vez de as pessoas se sentirem, quererem ter o local do Mussolini, querer ser o líder da nação, eles vão desejar o Mussolini no poder, pois se sentem representados por ele e, ao mesmo tempo, se sentem também parte desse poder, só que não são. É uma coisa puramente ideológica. Eles são parte do poder em pensamento, mas materialmente falando, eles não têm poder nenhum. Então, assim, foi uma mega sofisticação para tentar frear o crescimento do comunismo entre os trabalhadores, porque aí começou a surgir trabalhadores nacionalistas, né? É bem mais fácil você delegar aos outros o poder do que você assumir o poder, né? E quando eu digo assumir o poder, não é virar presidente, nem nada do tipo, mas é entender a influência política que você tem na sua cidade, né? O quanto você se manifestar, você, inclusive, às vezes até entrar em questões de processos políticos mais complexos, como greves, para conquistar os seus direitos, que de fato você vai se emancipar. Gente, uma coisa que é uma lógica política desde a Grécia Antiga. Ninguém vai representar você. Só você mesmo vai se representar. Logo, se você quer lutar para ter um salário melhor, para ter uma condição melhor, você tem que se associar a outras pessoas que pensam assim, né? Agora, o que acontece? Em vez das pessoas lutarem por um salário melhor, fazer essas associações sindicalistas, como havia na Itália em grande quantidade, o nacionalismo vai trazer a ideia de, não, deixa que eu cuido do assunto da política e você que trabalhe, né? Mas você vai ser privilegiado pelo meu Estado. Eu vou trazer os seus valores para o poder. Então, olha que enganação que é o fascismo. Por quê? Eu, enquanto trabalhadora, não ganho nada. Pelo contrário, a primeira coisa que os fascistas fazem é tirar os direitos trabalhistas das pessoas. Entendeu? Para piorar a situação do trabalho dela. Mas, pelo menos, eu me sinto representada moralmente. Ele usa a moral para me usar, né? Então, os valores que eu tenho sobre família, os valores que eu tenho sobre tradição, vão ser representados no poder. Mas eu não vou ganhar nada com isso. Vai ser apenas um estímulo ideológico, né? Então, nesse sentido, finalizando aí o tópico sobre nacionalismo, o nacionalismo é a ideologia do fascismo, tá? Ele é o que... E quando a gente fala que é ideologia, você, Mariana, mas o fascismo não é uma ideologia também? Não necessariamente. O fascismo age de maneira ideológica, mas ele não chega a ser tão autônomo, né? Ele não tem tanta novidade a ponto de a gente considerar diferente de um ultranacionalismo, né? Essa coisa de você colocar a pátria acima das pessoas, de você denunciar o seu pai a favor da pátria. Complicado, sabe, galera? Mas enfim. E aí a gente tem o militarismo, tá? Que vai ser basicamente a questão da criação de milícias fascistas. Na Itália, eles vão pregar a ideia de que todo fascista tem que ter um físico forte, não tem que pensar muito. A reflexão individual era coisa de gente fraca, de gente idiota. Filosofia, sociologia, história, tudo reflexão de humanas vão deixar de existir nesses países fascistas, como a Itália e a Alemanha. Vão queimar, inclusive, mais de 1000 livros de pensadores, né, de humanas principalmente, mas de várias ciências na Alemanha nazista. E aí vai ter uma frase de um poeta muito foda, que eu esqueci o nome desse... Desculpa, gente, que eu esqueci o nome desse poeta, mas ele fala que onde você queima livros, em pouco tempo se queima pessoas. Porque se você quer queimar livro, você quer matar uma ideia. Só que uma ideia é uma coisa que pertence às pessoas. Se você acha que queimar o livro vai matar a ideia, você acha que matar uma pessoa vai queimar a ideia, basicamente, né? Você acha que, basicamente, se eu matar alguém, eu acabo com aquela ideia. Então, assim,
Isso que é duro, viu, gente? Porque assim, vamos supor, vou falar de um assunto mais próximo da nossa realidade. A homofobia, por exemplo. O homofóbico, ele acha que eliminar os homossexuais vai acabar com a homossexualidade. Mas você só vai eliminar pessoas, pois é uma condição que vem de nascença com a gente, né? Então a gente não escolhe a nossa sexualidade. A gente literalmente tem uma orientação, uma coisa que vai criando forma pra gente. Então, você vai ficar cada vez mais matando pessoas, porque cada vez mais vai surgir homossexuais. Então não tem como você matar isso, né? Isso é uma condição natural. Então, assim, é desse sentido que eu tô querendo dizer, assim como uma ideia, eu vou matar o comunista aqui, vou matar o comunista ali, vou matar outro comunista aqui, a ideia dele vai permanecer, pois a desigualdade vai permanecer. Se o comunista acredita que o problema do mundo é a desigualdade, enquanto não resolver o problema da desigualdade, o comunista vai existir, né? Então você mata o comunista como se isso fosse matar o comunismo. Você mata o judeu como se isso fosse matar o judaísmo, tá? Então, o militarismo, ele vem muito nessa questão da força do Estado nazista e do Estado fascista, né? E dos próprios fascistas. Então as milícias fascistas italianas vão entrar em bares que tinha comunistas e vão matar todo mundo na pancada. Eles vão fazer investidas muito violentas. Eles vão entrar em locais que eles desconfiam da virtude ideológica do local, né? Eles vão entrar até em sala de aula, galera. É uma coisa assustadora, tá? Não que a gente não tenha visto nada parecido nos últimos anos no Brasil, né? Então, é uma sociedade militarizada, uma sociedade voltada para a força física, que não valoriza a reflexão do lado de ciências humanas, principalmente, e é uma sociedade ordenada, porque o militarismo é um tipo de hierarquia, você não pode questionar, né? Então, se toda a sociedade se militariza, ela também vira uma sociedade que não questiona, né? Uma sociedade que só obedece. E isso é muito errado, porque às vezes a gente tem que dar um break na nossa vida e falar, não vou fazer isso. Ah, mas eu mandei você fazer. Você fala, não vou fazer, porque isso não é correto, entende? Isso é a parte da nossa reflexão de ética, de filosofia, de humanas, né? A gente tem que desenvolver o nosso pensamento humano, humanístico, pra gente ter essa ética de falar, não vou fazer isso, porque eu considero errado. Não importa o que você tá me falando pra fazer, eu não vou fazer. Quando você tem uma sociedade militarizada, é o oposto. Eu não vou questionar se é errado ou certo, eu só vou fazer, tá? Então, continuando, a gente vai ter então, obviamente, com o militarismo, o culto à força física, que prepara a sociedade para uma guerra. Aliás, os nazistas gostavam de dizer isso, né? Preparo para uma guerra constante, né? E também para ter a ideia de que a cultura não é interessante, não. Essa coisa de você ficar refletindo as coisas através da arte é coisa de idiota, né? Deixa que eu, que sou seu líder, penso por você, né? Você não precisa pensar. Você precisa ter força, porque a gente pode entrar numa guerra a qualquer momento. Porque o Estado e a pátria alemã podem ser ameaçados e acometidos por uma guerra. E aí eu vou precisar da sua força e não do seu intelecto. Gente, quer um exemplo de paralelo que eu posso fazer? Quando a galera virava pra mim e falava assim, o Brasil não precisa de professora, precisa de arma. E eu virava e falava assim, você acha que a origem da violência vem da onde? Do fato de a gente não estar armado ou da desigualdade social? E eu falo violência em todos os níveis, né? Inclusive a violência do Estado. Por que vocês acham que o Estado lá no Rio de Janeiro mete o terror nas favelas? Para assustar a população, para eles não se revoltar com a sua própria pobreza, né? Eles não têm nem como, muitas vezes, insurgir, né? E quando aparece um insurgente, uma pessoa assim, né? Uma pessoa que transcende a lógica política, como a Marielle, é assassinada. Entende? Então, assim, o culto à força física é bem isso de eu penso por você, vocês não precisam pensar em nada, deixa comigo, tá? Tanto que o Goebbels, que é o propagandista, né, do Hitler, ele vai falar, quando ouço a palavra cultura, põe a mão na minha arma. Ou seja, não quero nada que traga reflexão, só o que traz força. Deixa atividade de pensamento ideológico pra gente que é elite. Isso é um absurdo, gente. É um absurdo. Você não confia em ninguém assim, gente. E eu tô falando sério. Não se confia em ninguém 100%. Porque assim, até a nossa própria mãe, por mais que ela ame a gente, às vezes pode falar uma coisa errada. Sabe? Às vezes pode ter uma atitude errada. Isso é todo ser humano erra. Então como que eu vou confiar cegamente em alguém?
a ponto de achar que essa pessoa tá sempre certa. Complicado, né? Então, obviamente, com o culto à força física e essa coisa da gente se resumir a uma força só e não a um ser pensante, gera o culto ao líder. Por quê? Eu não tô pensando, então alguém vai pensar por mim. E esse vai ser o líder. Então vai ter uma propaganda muito grande em cima do líder. O líder vai ter vários programas de rádio. O líder vai fazer passeatas. O líder... Porque aí ele vai substituir a necessidade por manifestação por passeata. Então, em vez de ter manifestação, que nem a gente tem no Brasil, por exemplo, né? Vai ter a passeatinha com as bandeiras nazistas, com as bandeiras do feixe italiano, né? Do fascismo. E aí a população vai saciar essa sensação de querer sair pras ruas, né? Pra ver o líder discursar. Vai ter a bandeira com o líder, vai ter a propaganda com o líder, vai ter o programa do líder em pico de audiência no rádio. O rádio era que nem a televisão pra eles nessa época, ou que nem a internet hoje. Então, imagina que o programa do Hitler era a maior audiência, a maior quantidade de views do YouTube da época, né? Então, isso tudo vai influenciar no pensamento fascista. O fascismo é um negócio complexo, mas é bem interessante de ser entendido. Essa foi a minha introdução ao fascismo, meus queridos. Vocês vão ler o quadrinho sobre o integralismo brasileiro ou fascismo brasileiro, tá? Uma curiosidadezinha mórbida. Taquaritinga foi sede do fascismo brasileiro. Ai, meu Deus. É verdade, gente, é verdade. O Plínio Salgado, que era o líder do fascismo brasileiro, morava aqui em Taquaritinga. Ele veio morar aqui porque ele casou com uma mulher daqui. Enfim, coisas da nossa história conturbada, né, galera? Então, um beijo pra vocês, meus queridos. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.